transmito minha saudação para os irmãos que estão nos acompanhando online. Que Deus abençoe vocês também de uma forma muito especial. Que vocês fiquem até o final da mensagem. Que Deus tenha uma palavra no coração de vocês. Mateus capítulo 28, nós faremos a leitura do verso 19 e do verso de número 20. Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20. Meus irmãos, nós estamos, desde o começo do mês de dezembro, meditando na série Preparados para o Crescimento, em que nós tratamos do nosso dever de trabalharmos pelo crescimento da igreja. Nosso papel de sermos os instrumentos que Deus pode usar, ainda que perfeitos como somos, para o crescimento da obra de Deus. Falamos que nós fomos criados para o crescimento. Falamos sobre o acolhimento de quem chega, falamos sobre o discipulado de quem fica, e hoje nós vamos falar da emancipação desses que foram discipulados, que é quando a igreja devolve as pessoas para a sociedade com uma vida, uma visão transformada. Eu peço que você aperte o cinto hoje, em nome de Jesus. Não é? Aperta bem o cinto aí, que eu acho que eu vou pegar um pouquinho. Não é? Mas é para o bem de vocês, né? A gente precisa superar algumas coisas que às vezes vão ficando na nossa vida como um carrapicho grudado na calça, né? Que você tem que uma hora parar e tirar. E quando a gente fala de um discipulado radical, da emancipação dos discípulos, a gente tem que arrancar algumas coisas que às vezes vão sendo impedimento para que a gente possa ter o nosso pleno desenvolvimento em Cristo. Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, a Escritura Sagrada diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? A nossa tarefa mais difícil, meus irmãos, como igreja local, é conseguirmos trabalhar o nosso discipulado cristão de uma forma emancipatória. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, eu quero definir o que é discipulado. Uma vez que, como alguns de nós vieram do movimento pentecostal, nós aprendemos que discipulado é aquela revistinha que a gente estuda para se batizar. Então, o único significado para a gente de discipulado é aquela revista. Discipulado, biblicamente falando, é o trabalho que eu faço comigo mesmo, dia após dia, para me tornar semelhante a Jesus. O discipulado é o meu empenho em me tornar semelhante a Jesus Cristo. Então, toda vez que você ouvir nessa igreja, você vai ouvir muito isso, sobre um discipulado real, um discipulado autêntico, um discipulado maduro. É o trabalho que nós estamos fazendo de nos tornarmos semelhante a Jesus. A salvação é uma obra da graça do começo ao fim. Jesus não precisou de uma vírgula nossa para nos salvar e nem precisará para fazer a gente chegar no céu. Mas o discipulado é um trabalho conjunto do Espírito Santo conosco. Então o Espírito Santo me dá o poder para obedecer a lei de Deus e eu decido obedecer essa lei para o meu crescimento espiritual. A salvação é de graça, o discipulado custa toda a nossa vida. Por conta disso, o trabalho para nos tornarmos discípulos de Cristo, ele é penoso. O discipulado deve custar tudo da gente. Se o discipulado não tem exigido nada de nós, certamente nós não estamos vivendo o cristianismo conforme ensinado na Bíblia Sagrada. E é claro que nós temos um dever imenso de fazer com que cada um de vocês saia, após cada reunião nossa, desafiados a fazerem a diferença lá fora. As igrejas tomam duas decisões distintas para fazer o discipulado dos seus membros. A primeira, carregá-los com 1 tonelada de proibições. Então passam a tratar os membros como crianças. Não faça isso, 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 não faça isso. E isso faz com que esses membros de fato se afastem de algumas coisas, mas em contrapartida eles se tornam imaturos quando desafios novos surgem. Por exemplo, nós temos até hoje igrejas que proíbem os irmãos de ir no cinema assistir um filme. Só que essas mesmas igrejas não proíbem que eles fiquem no TikTok consumindo conteúdo pornográfico, imoral, que não agrada a Deus. Então, uma vez que um princípio de santidade não foi ensinado, mas foi ensinado uma regra,
a gente pode continuar fazendo as coisas que nós aprendemos lá atrás como regra, mas não sabermos como lidar quando os novos problemas surgem. Por isso que o discipulado tem que ser emancipador. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e os princípios cristãos de tal modo de que não importa a maquiagem que o pecado use. Quando ele chega, a gente reconhece que Cristo não está ali e a gente deixa aquilo para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui na IPR. É ensinarmos vocês os princípios que vocês precisarão para enfrentarem uma sociedade que odeia Deus, que não honra Deus, que não deseja de forma alguma glorificá-lo. E que quando nós entendemos e absorvemos esses princípios, viver a vida cristã se torna um pouco mais simples, porque a gente já está devidamente instrumentalizado para poder vencer as batalhas que vão surgir. Amém, meus irmãos? Então eu já defini com vocês o que é discipulado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16, verso 24 e verso 25. O discipulado é o meu trabalho de me tornar semelhante a Cristo. É o meu trabalho de me tornar as mãos e os pés de Jesus na terra. Eu sou o corpo de Cristo, é meu papel dar continuidade na missão de Jesus, levando o evangelho, ensinando as nações, instruindo-as a obedecerem a palavra de Deus. Jesus, ele definiu o discipulado de uma forma bem simples. Mateus capítulo 16, do verso 24 a 25. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que a Escritura Sagrada afirma. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, Jesus define o discipulado dessa forma: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ou renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Um discipulado emancipador, ele passa por esses três princípios: a renúncia, o tomar a cruz e o seguir a Cristo. Tradicionalmente, as igrejas escolhem um desses três aqui para poder seguir. As igrejas da renúncia. Então elas ensinam você a se afastar do mundo de todas as coisas. Você não pode ir numa festa, você tem que ter cuidado com quem você anda, você não pode conversar com seu vizinho, você não pode se relacionar com as pessoas do mundo. Então é a igreja da renúncia. Tem a igreja do tome a sua cruz. Tudo para elas é pecado. Pecado, 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 pecado. Você fica desesperado, você perde as suas perspectivas de vida. Concentra-se mais no pecado do que na cruz e a vida fica uma vida paralisada. E tem as igrejas do siga-me. Hoje nós temos igrejas extremamente poderosas em justiça social, em trabalho missionário, mas incapazes de formar valores de santidade nos membros. Mas o discipulado envolve essas três coisas. Nós precisamos caminhar nesses três aspectos. O primeiro deles é a renúncia. Renúncia significa que eu não tenho direitos. Uma das coisas mais ruins que eu vejo na igreja hoje em dia é que os crentes, eles pensam que eles têm direito de muita coisa. Eles não percebem a quantidade de deveres que foram deixados na Bíblia para eles, mas eles querem os seus direitos. Senhor, eu tenho o direito de ser curado porque Jesus venceu a doença na cruz, mas vive uma vida completamente descompassada que faz doença chegar o tempo todo. Senhor, eu tenho o direito de prosperar porque Jesus venceu o diabo, mas é um consumista, uma pessoa que não paga suas contas, caloteiro, compra mais do que pode, quer exigir que Deus faça alguma coisa para eles. Pensam que tem direito para tudo e se esquecem da quantidade de deveres que o Evangelho deixou para a gente. Você tem o dever de ser santo, você tem o dever de congregar, você tem o dever de adorar a Deus, você tem o dever de ser santo, você tem o dever de ser fiel, você tem o dever de compromissar sua vida com Ele dia após dia. Você se recorda disso? Então o primeiro aspecto do discipulado é renúncia. Eu não tenho direitos. Isso significa que o discípulo está disposto de abrir mão de tudo por causa de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 14, 33. O discípulo está disposto a abrir mão de tudo por causa de Jesus Cristo. E tudo é tudo. Lucas capítulo 14, versículo 33. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim:
Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. O que ocupa no seu coração mais espaço do que Jesus? O que é mais importante para você? A fama ou Cristo? O dinheiro ou Cristo? O seu reconhecimento ou Cristo? A sua família ou Cristo? Quem ocupa o lugar de honra no seu coração? Quem está sentado no trono do seu coração? Aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser discípulo dele. Ou ele está sentado no trono, ou ele não está em lugar nenhum. E Jesus não aceita ser segundo, terceiro, quarto. Ele é o único na nossa vida. Glorifique o nome dele nessa manhã. Um discípulo renuncia também todos os seus ídolos para prestar adoração somente a Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9, por gentileza. Então, primeiro o discípulo tem que ter boa vontade para renunciar a todas as coisas. Cristo é o único que reina em seu coração. Ele não presta culto para mais ninguém além de Jesus Cristo. Ele não tem ídolos na sua vida. E o que são ídolos? É tudo aquilo que eu coloco entre eu e Deus. E nós, cristãos evangélicos, para a glória de Deus, não temos imagens aqui. Você pode ver, não tem uma representação aqui de imagem. Graças a Deus. Temos o nosso logotipo da igreja do lado esquerdo, do lado direito da igreja, para mero fim decorativo, mas você nunca vai me ver ajoelhado em torno disso. É só uma decoração. Mas o problema é que nós evangélicos temos uma facilidade para criar outros tipos de ídolo, até mais perigosos do que aqueles de barro. Porque aqueles de barro a gente vê, pode jogar no chão e quebrar. Mas os ídolos secretos do coração, só a gente sabe que estão lá. E Deus que enxerga tudo e quer tirar de dentro da gente também. Então, quem achou a 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9? A Escritura diz assim: porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Aleluia! Que ídolos que têm ocupado o seu coração? Não é? Você tem um pregador famoso que é o seu ídolo? Eu só vou ser abençoado se eu ouvir a pregação daquele homem, é um ídolo. A igreja só vai sentir se eu cantar música de determinada cantora, é um ídolo. Não, eu só vou ser abençoado se eu for no monte orar com determinado missionário, é um ídolo. Não, eu primeiro, pastor, eu vou ganhar muito dinheiro. Depois eu me envolvo com a obra de Deus. O dinheiro é o seu Deus, então ele é o seu ídolo. Não, pastor, eu não quero servir porque eu tenho medo de me machucar. Tá, o medo é o seu ídolo. Jogue fora tudo isso nessa manhã em nome de Jesus. Joga fora. Aí eu tenho medo de me ferir. Todos nós temos. Amar é se machucar. Não tem como amar sem se machucar. E nós precisamos entender isso porque os ídolos têm travado o nosso crescimento em Cristo. Qualquer coisa que você ame mais do que a Deus, qualquer coisa que impeça você de chegar perto de Deus é um ídolo para ser tirado da sua vida. Renuncie a isso hoje, nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Deus deseja ser o único no nosso coração. Dê o glória mais alto que você puder dar, em nome de Jesus, para você poder aguentar até o final da mensagem, que está só começando. Além disso, um discípulo renuncia os seus padrões éticos e morais e aceita a lei de Deus como a única verdade a ser obedecida. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, o verso de número 21. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Infelizmente, nós chegamos num ponto na nossa vida em que nós queremos ser cristãos na igreja e militantes lá fora. Não funciona assim. Você tem que ser cristão aqui e lá fora também. Os nossos padrões não são regidos nem pela esquerda, nem pela direita. Os nossos padrões são regidos pela palavra de Deus. Não é? O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Não é nem Bolsonaro, nem Lula. Então tome cuidado. A gente tem trazido muita coisa aqui para dentro. Mas aqui dentro só tem uma voz que fala, a voz da palavra de Deus. Então tome cuidado, muita apreensão com essa forma de militância que tem surgido no nosso meio, que é perigosa. Nós seguimos unicamente a palavra de Deus. João capítulo 14, verso 21. Quem achou, diga glória a Deus.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e eu me manifestarei a ele. O que rege a nossa vida são os mandamentos de Cristo. Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, cristão não milita nessas coisas. Cristão não milita nos negócios dessa vida, a gente milita pelo céu. A nossa lei é da palavra. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Um discípulo também renuncia à sua necessidade de reconhecimento, para que possa ser fiel a Deus. Irmão, sabe por que alguns irmãos não se envolvem com alguns trabalhos da igreja menos populares? Porque são trabalhos que não geram aplausos. Por que as pessoas adoram o púlpito? O microfone, o louvor, o ministério da pregação, por causa da evidência. São pessoas que querem ser vistas. E aí quando chegam numa igreja bíblica, que vão ficar sentadinhos uns 6 meses, ouvindo, aprendendo, sendo observado, vão embora. Ah, mas lá na igreja do Serginho a gente não tem oportunidade. Eu não estou aqui para dar oportunidade para ninguém, eu estou aqui para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Se aqui é oportunidade, a paróquia da igreja ao mundo. Sai aí fora, sobe numa árvore e começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo aí fora. Visita uma pessoa faminta aí fora e leva comida para ela. Vai cuidar de alguém que está enfermo. Se você precisa disso aqui para fazer a obra de Deus, você não entendeu o evangelho ainda. Jesus não tinha nenhum templo para frequentar. Por 400 anos a igreja não tinha uma casa de oração, só surgiu isso depois de 4 séculos de cristianismo. Mas o que a igreja fazia? De casa em casa, amava, cuidava de doente, dava comida para a faminta e anunciava: o rei venceu, Jesus Cristo ressuscitou e esse rei vai voltar. Mas tem pessoas que só querem reconhecimento. Sai bonito na foto. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Eu não preciso aparecer, ele aparece. Louvado seja o nome de Jesus. Nós somos a geração de João Batista. É necessário que ele cresça e que a gente diminua. Louvado seja Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Todos os irmãos encontraram? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Você tem agradado quem recrutou você? Se o general passar revista, soldada Hélida, como é que foi o seu dia, seu turno? O que você tem para dizer? Soldada Andréia, como é que foi o turno? O que você tem para dizer? Você tem agradado o general? Vou fazer uma coisa bem pentecostal aqui. Impossível não fazer. O general está passando revista aqui nessa manhã. O ano está terminando e ele nos preservou com vida. Ramandagiandarraça, reprove, a devasta. Ele fez tudo por nós o que nós fizemos para ele. De que maneira nós devolvemos da boa salvação que ele nos deu e da providência que não faltou. Além disso, um discípulo renuncia toda a glória pessoal, toda, para glorificar somente a Jesus Cristo. Essa talvez seja a parte mais delicada do discipulado. E aonde nós vemos que, de fato, o evangelho entrou no nosso coração. É quando a gente consegue falar só em Jesus, somente em Jesus, apenas através de Jesus. Eu recebi salvação e vivo essa vida para a glória de Deus. A Bia foi muito feliz na leitura que ela fez, porque na sua leitura ela mencionou a fala do apóstolo Paulo. Paulo, num momento de loucura, ele fala: olha, eu trabalhei mais que todos eles. Mas depois ele já se redime na própria pena. Não eu.
mas a graça através de mim. Aleluia! Louvado seja Deus. João capítulo 13, versículo 16. Então nós precisamos, com a graça de Deus, reconhecermos isso na nossa vida. Deus nos fez talentosos para a glória dele, mas é a graça dele que opera em nós. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Para que a gente nunca esteja vivendo uma vida no automático, uma vida sem graça, sem unção, sem virtude, sem a dependência do alto. Eu posso com palavras emocionar você, mas só a unção do Espírito toca no seu coração para a sua conversão e para a sua transformação. Então não podemos confundir alhos com bugalhos. João capítulo 13, versículo 16. Quem achou, diga glória a Deus. Em verdade lhes digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Então, a gente está mais embaixo, ele está mais em cima. Aleluia, nós estamos aos pés dele. E ele está sentado no seu trono, reinando soberano. Nós somos enviados, ele nos enviou. Nós portamos a mensagem, mas o autor da mensagem é ele. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então todo esse processo é o processo de eu renunciar os direitos que eu posso julgar ter como discípulo. De que maneira isso me capacita para estar lá fora, ser devolvido ao mundo como um discípulo emancipado? Lá fora, eu não vou me ocupar de aparecer, mas de tornar ele visível. Lá fora eu não vou me ocupar de querer a minha satisfação pessoal, mas de satisfazer os desejos que ele tem para mim, o seu plano eterno a meu respeito. Lá fora eu não vou ficar preocupado se o meu trabalho não gera aplausos ou reconhecimento, porque o meu nome já está escrito lá no céu e isso me basta. Lá fora eu não vou me preocupar se as pessoas sabem quem é o Sérgio Eduardo Gonçalves Fernandes, desde que elas saibam quem é o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu estou satisfeito. A minha vida lá fora não é vivida apenas para que eu cresça, minha carreira se desenvolva, eu tenha dinheiro, eu pague as minhas contas. Antes eu vivo lá fora para que o nome de Jesus Cristo seja conhecido. E o resto são apenas detalhes. 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 Infelizmente, a igreja do nosso tempo quer ser famosa no mundo. Os artistas acham uma glória, né? Os artistas evangélicos, sair nos programas da Globo. Não é? Acham uma glória. Para depois, lá na frente do microfone da Fátima, falar: não importa a religião, Deus é o Deus de todas as religiões. Medrosos. Medo de cancelamento, medo de aplauso, medo de perderem aplausos. Mas se nos altares da terra a gente chegar, nós temos um nome que nós vamos glorificar. O nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos da IPR, não se preocupem de serem famosos lá fora. Reconhecimento lá fora? Para quê? Eu sou reconhecido no céu. Isso que me importa. Não, mas será que eu nunca vou... Mas será que eu não vou ter os meus 15 minutos de fama? Querido, Jesus agonizou 6 horas na cruz para você não ter que se preocupar com isso. A sua única preocupação deve ser agradar quem te chamou. Se esforce com isso, mas deixa com ele. Ai, pastor, mas aquela irmãzinha tem 5 milhões de seguidores lá no Instagram, mas tem que ver se o céu está seguindo ela. Você pode não ter um seguidor sequer. Se Jesus está do teu lado, meu filho, dá glória a Deus, é isso que importa. Você não foi chamado para ser influência na terra. Você foi chamado para ser um discípulo de Cristo que glorifica o nome dele. Esquece essas coisas. Esquece isso. Nós precisamos ser devolvidos ao mundo como as mãos e os pés de Jesus, fazendo aquilo que ele nos mandou fazer. E se não sair nenhuma matéria de jornal a nosso respeito, não tem problema. Lá em cima a Bíblia fala que tem um livro chamado Livro das Obras. Lá está tudo registrado. Tudo. Alamandaguiandarrácia.
E naquele dia o livro das obras vai ser aberto. Daniel, deixa eu ver o que você fez para minha glória. Aleluia. Deixa eu ver, Ana, o que você fez para minha glória. Ninguém viu, Ana, mas você passou aquela madrugada fazendo um trabalho para a igreja que ninguém te deu um obrigado, mas está escrito aqui. Está aqui o seu galardão, está aqui a recompensa. Aleluia, louvado seja Deus. Não renuncie os seus direitos. Ele já nos deu a vida eterna, nós não precisamos de mais nada. Amém, meus irmãos? Então, o primeiro aspecto de um discipulado emancipador é a renúncia. Negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo. O segundo é tomar a cruz. Mortificar o pecado na vida para podermos cumprir a nossa vocação. Para Cristo, a cruz simbolizava o seu amor sacrificial pelos seus eleitos. O seu coração pulsante que quis morrer por aqueles que ele escolheu para a salvação. Para nós, a cruz significa a morte diária do nosso eu, para podermos viver a vida de Cristo com qualidade. Então, nessa jornada, nós precisamos entender que a Bíblia deixa muito claro uma pancada de coisas que nós temos que nos afastar delas. Então, a Bíblia espera que nós nos afastemos do pecado em todas as suas extensões, as prostituições, a idolatria, a mentira, os excessos, tudo isso. Nós temos que fugir dessas coisas. Mas existe uma pancada de coisas que a Bíblia faz um silêncio sepulcral, mas ela nos dá os princípios para sabermos nos posicionar de uma forma que a nossa vida seja coerente. A nossa vida resplandeça a glória dele numa sociedade que está em constante mudança. A sociedade vai mudando, a Bíblia continua a mesma, irmãos. A Bíblia não precisa de atualização, é a palavra de Deus. Se Deus falou alguma coisa, assunto encerrado. Louvado seja Deus. E aqui nós entendemos isso. Por isso nós precisamos pedir a graça de Deus para que diariamente a gente seja capaz de tomar a cruz. E dessa maneira honrarmos o Senhor. Tomar a cruz significa, primeiramente, não se apegar ao pó dessa terra aqui. Essa terra aqui foi amaldiçoada pelo pecado. Não há nada de bom aqui para a gente. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 João, capítulo 2, verso 15 até o verso 17. A gente está muito apegado com o pó dessa terra aqui. Demais! Você fala para os crentes hoje da volta de Jesus, mas está tão bom. Tá tão bom, não. Deixa eu fazer minha viagem para Cancún primeiro, depois Jesus volta. Não deixa eu ir lá para Disney primeiro, depois Jesus pode voltar. Deixa eu comer meu Chester primeiro, Jesus. Depois o senhor pode voltar. Não, irmãos, eu quero que ele volte ontem. Eu preciso dele, eu quero ele. Tem nada aqui nesse mundo para nós. Todos acharam? 1 João capítulo 2, do 15 ao 17, olha o que a Escritura fala para nós. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então não se apegue com o pó dessa terra aqui. Não viva a sua vida como se você fosse passar a eternidade aqui. Não, esse mundo vai ser renovado quando Cristo vier. Então não se apega com nada daqui, se apega com o céu. Lembra do que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, não busquem as coisas daqui. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Louvado seja Deus. Concentrem-se ali. A gente tem vivido num mundo muito conivente com os nossos pecadinhos de estimação e a gente está meio que felizão de estar aqui. Mas esse mundo é uma treva, irmãos. Esse mundo jaz do maligno. Nada que é daqui, irmãos, deve causar em nós nenhum tipo de apego, nenhum tipo de dependência. Nós temos que estar com a nossa âncora firmada lá no céu. O hino 36 da harpa cristão exilado, ele fala tão bonito na sua poesia: passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são vãos terrestres, esplendores. O que eu quero? O meu lar.
Aleluia. Quantos ainda querem o céu? Glorifiquem o nome de Cristo aqui. Tomar a cruz significa também renunciar às paixões mundanas. Renunciar à impiedade, vivendo para a glória de Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, verso 24. Irmãos, o cristianismo exige que eu sacrifique as minhas paixões mundanas, que eu abra mão delas. Não tem como a gente ser cristão e ser igualzinho ao mundo. Não mudou nada na sua vida desde que você passou pela cruz. Nenhum valor seu foi transformado, nenhum aspecto da sua vida sofreu já uma transformação. Você tem de fato vivido o cristianismo bíblico? Gálatas capítulo 5, versículo de número 24. Quem achou, diga glória a Deus. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com os seus desejos. Eu tenho aqui alguns adolescentes, né? Olha só aqui. Os adolescentes bonitos e vão crescendo, e vão ficando bonitos, né? Daqui a pouco alguém vai ligar para G. Ô, G, posso ir aí tomar uma água com você? Né? Mas a adolescente tem paixões, não tem, Gui? Olha lá, deu uma risadinha sem graça, né? Adolescente tem paixão. Chega uma cartinha lá, você é tão pequenininho assim, né? Aí vem uma frasezinha, olha, os melhores perfumes estão nos menores frascos, não é? E aí o menino já fica assim meio, tô podendo, hein, né? E aí as moças também, né? O rapaz chega com um galanteio, né? Uma fala maneirinha, né, irmã Hélida? Um papinho, vai na igreja, prega sobre a sogra, né? A cura da sogra de Pedro e começa, mas essa chaminha que está ardendo no meu coração vai me levar para o pecado? Então eu vou crucificá-la. Eu não vou deixar que nada atrapalhe a minha comunhão com Cristo. Para que eu tivesse essa ligação, Ele derramou todo o sangue dele na cruz do Calvário. Será que eu não vou valorizar isso? É claro que nós, em alguns aspectos da vida, irmãos, a gente tem fraquezas mais escancaradas. Mas nós também temos os nossos pecadinhos de estimação. Todos nós temos. Alguma área da vida que a gente reluta para mudar. Mas a palavra desafia a gente. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Então, quando você perceber que o velho homem está tentando levantar da cruz, pega a marreta e finque ele mais forte. Aleluia. Ele tem que ficar lá para que a nova vida de Cristo se manifeste dentro de você. Aleluia. Deixa ele pregado lá. Tô com uma vontade de socar a cara daquele parente que reclamou do meu Chester na ceia de Natal. Prega o velho homem na cruz. Eu vou lá resolver, passando as festas, eu vou lá resolver pessoalmente aquele problema. Cuidado. A ira do homem não promove a justiça de Deus. Prega o velho homem na cruz e dobra o teu joelho e fala com quem resolve. Deus pode trabalhar sem você pôr sua mão. Então, renunciar às paixões mundanas. Que paixões que têm impedido você de crescer em Cristo? Às vezes os discípulos, principalmente os recém-chegados, ainda estão muito apegados com problemas que envolvem vícios. Problemas que envolvem as coisas que a gente usa como atalhos para aliviar a nossa mente. Jesus não é mais importante para você do que uma vida aí promíscua aí fora. O que adianta você sair aí deitando com todas as pessoas aí, se achando o grande galã do mundo, mas sendo uma pessoa imoral, vazia, que não é capaz de administrar as suas emoções, os seus sentimentos e precisa usar pessoas para se sentir bem? Será que foi para isso que Cristo morreu? Cristo não é mais importante para você do que o seu vício no cigarro, na bebida? Você precisa vencer essas coisas para a glória de Deus. Cristo tem que ser maior que você. Nós não temos paliativo para aliviar a consciência. Nós temos um Senhor que pagou o preço de sangue por nós. Então saibamos viver a nossa vida para a glória de Deus, de modo que a gente mantenha o velho homem lá na cruz e viva uma nova vida na presença de Cristo. Amém, meus irmãos? Tomar a cruz significa ser capaz de crucificar a carne e mortificar cada inclinação nova que surja na nossa vida. Romanos capítulo 6, do verso 12 ao verso 13. Então, quando você cai na sociedade, vai surgir para você ali várias coisas. Irmãos, eu trabalho em muitos lugares. Surgem
1 milhão de oportunidades para pecar. 1 milhão. 1 milhão. E a gente precisa se manter firme lá fora. Aqui é muito fácil ser crente. Aqui você deu um passinho falso, eu já olho feio para você. Você já sabe. A cara do pastor não nega. Mas o pastor não é cão de guarda seu lá fora. Então você tem que estar atento. Quando surgirem essas coisas, você tem que saber enfrentá-las. Romanos capítulo 6, verso 12 e 13. Quem achou, diga glória a Deus. Olha o que Paulo fala para os seus discípulos. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Aleluia, louvado seja Deus. Com cuidado, meus irmãos. A nossa sociedade tolera o adultério, Deus não tolera. A nossa sociedade tolera a fornicação, Deus não tolera. A nossa sociedade tolera as ficadas adolescentes, Deus não tolera. A nossa relação com pessoas é uma aliança de sangue, de vida. Não adianta levantar as mãos aqui, dar glória a Deus no domingo e beijar meninas lá fora, na segunda-feira, como se nada tivesse acontecendo. Não funciona assim. Nós precisamos, com a graça de Cristo, sermos santos ao Senhor. E sabe o que é santidade? Não é só deixar de fazer coisas, mas ter uma mentalidade renovada. Eu vou beijar uma menina sem o conhecimento dos pais dela porque isso me satisfaz. Eu vou usar o corpo de um menino para me satisfazer, sem saber quais projetos os pais dele estão aspirando para esse moço aqui. É reflexão de valores, meus irmãos. Pessoas não foram feitas para ser objeto, foram feitas para serem amadas, respeitadas. Aleluia! Irmã, você não pode ter um outro homem como melhor amigo do WhatsApp, não! Irmão, para de ficar com conversinha com quem não é a sua esposa, vigia em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuidado! Aleluia! Aleluia! Cuidado! Cuidado! Ninguém está vendo. Os olhos dele são como chamas de fogo. O pastor Sérgio não vai ficar sabendo. Tu não sabe. Esse aqui é o encontro, irmãos. Eu lembro um dia recém-chegado na igreja, irmãos. Hoje ele está crente, para a glória de Deus. A irmã Edna lembra. Recém-chegado na igreja. E aí eu fui fazer uma entrega, Ana, de um doce. Numa quebrada que eu nunca tinha ido. De repente, quem que eu vejo? A ovelha com o anjo. Irmãos, ele me viu, ele não sabia que saudação que ele me dava. Não saiu nem graça e paz, nem a paz do Senhor. A graça do Senhor, pastor. Ficou branco. Eu olhei para ele. Tu tá fazendo o que aqui? Eu tô indo lá numa festa. Eu dei uma olhada tão feia para ele. Você lembra disso, filho? Mas tão feia para ele, irmãos, que o bichinho saiu até meio... O pastor não está vendo. Eu posso te encontrar lá. E se eu não te encontrar, só vou te lembrar. Quem te comprou com sangue está vendo você. Mas pastor, cadê aquelas pregações do Senhor de segurança de salvação? Segurança bíblica de salvação, meu filho, é viver sem pecado. Só te lembrar, o salvo uma vez, salvo para sempre, funciona para filho de Deus que está lutando contra o pecado.
Se você viver a sua vidinha do jeito que você quer, aprontando tudo, você nunca foi um salvo. O que te espera no final das suas más escolhas é um fogo que não se apaga. Não brinque com a graça de Jesus Cristo. O que a graça começa, a graça termina, mas ela termina com a gente santificado na presença de Deus. Vai brincando, vai. Não, eu vou pegando, pega uma aqui, pega outra lá. O dia que o Senhor Jesus te pegar, a gente vai estar aqui para cuidar de você. Abre os teus olhos. Abre os teus olhos. O mundo passa, seus desejos também, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Então não vamos confundir alhos com bugalhos. Pregar a graça nunca vai ser licenciosidade para o pecado, nunca. É um chamado para uma vida responsável. É saber onde o calo aperta. De fato, por conta dos nossos valores e doutrinas, nós temos liberdades que nós não tínhamos, mas tratamos elas com muita responsabilidade, para não sermos pedra de tropeço para ninguém, para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? E eu não falo isso para vocês como alguém imune ao pecado. Conheço cada um dos meus e luto com eles dia após dia. Às vezes com muito sucesso, às vezes tremendamente fracassado. Mas eu peço graça para Deus todo dia para continuar vive lutando, vive lutando, vive lutando. Eu sempre peço para Deus, Deus, eu não quero pecar em paz. Eu não quero pecar em paz. Eu quero uma consciência ativada, porque eu vou estar diante da tua presença um dia. Se a presença dele está aqui. E eu tenho que escolher em qual tribunal que eu vou estar. Se eu vou estar no tribunal de Cristo para receber o galardão, ou se eu vou estar diante do grande trono branco para ouvir a minha sentença. Você necessita nessa manhã, meu irmão, voltar os teus olhos para Cristo, confessá-lo como Senhor e Salvador, abandonar os teus pecados e falar: Jesus, eu quero fazer a tua vontade, eu quero te honrar, eu quero te exaltar, eu quero estar na sua presença. Nós precisamos refletir melhor, irmãos, os caminhos que nós temos trilhado para a nossa vida. Um temor, porque agora a gente vive a vida dele, não é a nossa mais. Gálatas 2:20, abra sua Bíblia por gentileza. Aleluia, aleluia, aleluia. Gálatas capítulo 2, verso 20. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Todos acharam? Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia. Aleluia. Quantos querem tomar a cruz nessa manhã? Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. É o terceiro aspecto de um discipulado emancipador. No primeiro, eu nego os meus direitos e aceito os deveres que Deus tem para mim. No segundo, eu decido crucificar a minha carne e mortificar o pecado que ainda opera no meu corpo. No terceiro, eu volto os meus olhos para o mundo para ser as mãos e os pés de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 20, verso 21. É nesse terceiro que nós passamos a nos movimentar como igreja, no fluxo de transformação do reino de Deus, na caminhada vocacional que nos foi proposta. É o terceiro chamado de Jesus para segui-lo que leva o pastor Sérgio a pregar o evangelho para vocês toda semana.
que coloca o Diego na rua com o IPR em ação para alimentar os moradores de rua, que coloca a Anitta, Nadir e outras irmãs de joelhos dobrados para orar, para a gente poder continuar como igreja firme na presença do Senhor, que coloca vocês em cada local de trabalho de vocês como testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. É esse aspecto aqui que faz com que a gente cause uma transformação, um impacto no mundo, como sal da terra, como luz do mundo. João capítulo 20, verso 21, a Escritura Sagrada diz assim: e Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Isso é lindo. Jesus nos atrai a Ele para a salvação, depois Ele fala, vou embora. Vou embora. Mas como assim, Jesus? Eu já salvei vocês. Agora vocês vão voltar levando o que eu dei para vocês. Louvado seja Deus. Vocês já foram lavados, perdoados, santificados, justificados. Agora voltem. Voltem para a vida comum de vocês e tornem essa vida comum sobrenatural. Louvado seja Deus. Tornem essa vida comum uma vida transformada, extraordinária. Impactem as pessoas com a graça de Cristo. Seguir a Cristo significa que agora que nós fomos lavados dos nossos pecados, nós precisamos trabalhar com dedicação na causa de Cristo, frutificando para a glória de Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, verso 8. Aleluia. Tá dando para segurar, irmãos? Vocês me aguentam mais 5 minutinhos? Agora é suave na nave, viu, meus irmãos? Nem vou brigar muito agora. João capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vocês serão os meus discípulos. A gente tem que trabalhar para dar fruto. Que fruto que você produziu para Cristo esse ano? Faz um autoexame esse ano. A gente está no dia 26 de dezembro. Faltam 5 dias para acabar o ano. Faz um apanhado de 1º de janeiro até 26 de dezembro. Quais frutos você produziu para Cristo? Não, pastor, olha, eu fiz a minha empresa crescer, eu aumentei o meu salário, eu consegui fazer 2 viagens de férias muito boas, eu guardei o dinheirinho na poupança. Não. O que você fez para Cristo? Qual fruto foi produzido para Ele? Ai, pastor, eu acho que nenhum. Em 320 dias aproximadamente, nenhum fruto para Cristo? Nada. Lembra daquela parábola quando Jesus encontrou uma árvore que não dava frutos? O que ele mandou fazer? Arranque essa árvore aí, para que ela não ocupe o espaço aí inutilmente. O machado já está colocado à raiz. E toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Aleluia. Aleluia. Eu acho que em 14 anos de ministério eu nunca preguei assim. Minha carne treme nessa manhã aqui, meus irmãos. Treme. Treme. O Senhor está nos despertando de uma forma muito especial aqui. Por algo que Ele tem conosco. 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 Eu vou profetizar de olhos abertos. Aleluia. Não é? Nós vamos ver o machado de Deus por aqui. Não fiquem assustados com o que Deus vai fazer, vai ser necessário. Porque Deus deseja fazer com que a gente se expanda, cresça, mas algumas arvorezinhas não têm entendido isso.
vai ser necessário que aconteça. Porque nós precisamos dar muito fruto. Amém? Temos 5 dias para não terminar. Frutifique um pouco para a glória de Deus. Seguir a Cristo significa trabalhar de forma voluntária, com boa vontade no coração. Efésios capítulo 6, versos 7 e 8. Abra sua Bíblia. Por favor. Todos acharam? Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Seja servo, seja livre. Aleluia. Sirvam de boa vontade. Irmãos, tem dia que dá uma preguiça para vir para cá, né? Um negócio. Oh, Jesus, trabalhei tanto essa semana. Corpo está doendo, a cabeça está ruim. Mas o Espírito Santo ele tem uma pedagogia comigo muito excelente. Toda vez que eu penso nessas coisas, eu me recordo daquele hino que o André Valadão canta. Tudo que eu faço é tão pouco diante do preço que foi pago para me salvar. E aí na hora eu falo, não, vou dar cara a tapa. É melhor chegar lá arrebentado e sair renovado do que ficar arrebentado em casa e acordar arrebentado no outro dia. Eu venho. Seja aqui, seja numa visita, seja numa oração, onde que Deus tem nos enviado. Porque, irmãos, tem que ser de boa vontade. O que Jesus fez por nós foi muito grande. Você reconhece isso? Você reconhece que os seus pecados foram pregados na cruz de um Cristo? Se sim, dá glória a Deus mais alto que você puder dar aí. Você reconhece que você estava indo para o inferno, mas ele sofreu o inferno por você, para você estar aqui vivendo o céu. Dá um glória a Deus bem alto aí, para você acordar. Será que diante disso, nós não devemos ter boa vontade no serviço, na dedicação, no engajamento, no envolvimento com a obra de Deus? Seguir a Cristo significa viver em função dele, por sua causa. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e verso 15. Eu vou viver a minha vida agora para ele, desejoso de honrá-lo, desejoso de agradá-lo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Só tem mais 2 versículos para ler. Já entreguei a feijoada, estou colocando o torresmo em cima e deixei a pimenta para o final. Aguenta aí. Todo mundo achou? Olha o que a Bíblia fala aqui. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem, nós, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vida que você tem não é sua. Você não é dono do seu nariz mais. Não é? Não é mais. Nem o nariz é seu mais. Você foi comprado inteiro. Então toda a sua vida tem que estar na cruz com ele. Dá um glória a Deus bem alto em nome de Jesus. Então, deixe que esse amor domine você. E te faça ser um canal de bênção onde você estiver. Ame as pessoas com amor fraternal, com amor verdadeiro. Essa é uma parte vital da nossa fé, da nossa religião. Romanos capítulo 12, verso 10. Olha, precisa de muita estratégia e treino para conseguir desligar o celular sem tirar ele do bolso, hein? Só ele consegue. Vocês nem sabem de quem tocou, porque, irmãos, aqui foi um negócio aqui rápido, foi um reflexo do céu. Ele não ficou vermelho. Romanos capítulo 12, verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal,
Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nós precisamos fazer com que as pessoas se sintam super bem com a gente, irmãos. Amando-as, entendendo-as. Você foi chamado para ser sal, mas não precisa ser sal grosso. Não é? Oh, glória a Deus. Se tocar a terceira, irmãos, vão ser 6 meses, mais ou menos. Atos capítulo 20, verso 24. Tá só acumulando. Primeiro toque deu 3 meses. Segundo agora deu 6. Tocar o terceiro, irmão, já é 9, assim. E se alguém gritar truco, é 1 ano de disciplina, viu? Em nome de Jesus, vocês se convertam. Atos capítulo 20, verso 24. Seguir a Cristo significa tornar conhecido o mistério do Evangelho e o plano de salvação, não tendo a nossa vida como preciosa. Atos capítulo 20, verso 24. Todos acharam? É a última leitura. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa. Aleluia. Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu volto ao mundo desejoso de cumprir os meus deveres lá, de honrar a Cristo mesmo quando ninguém está vendo. Nas minhas batalhas secretas contra o pecado, eu decido consagrar Cristo como Senhor do meu coração e das minhas vontades. E eu sigo a Cristo, amando, servindo e fazendo a diferença na vida das pessoas. Esse é um discipulado radical. Se nós vivermos esse padrão de discipulado, nós vamos causar um impacto poderoso no mundo. Vamos fazer com que Cristo seja conhecido, sem precisarmos seguir o caminho da velha religião, o caminho dos congressos, do pregador convidado, do cantor convidado, das campanhas. E vamos pegar o caminho simples da cruz de Cristo. Eu vou morrer para o mundo para que ele viva através de mim. Eu vou ser as suas mãos e os seus pés para apressadamente pregar o evangelho e ministrar sobre as pessoas. E com a minha vida santa, eu vou deixar o mundo com sede de Deus. Fique de pé em nome de Jesus Cristo.